Dando sequência ao nosso estudo dos Yoga Sutras de Patanjali, hoje o nosso tema é Dharana, Dhyana, Samadhi, que são os 3 aspectos da meditação. Então, só para lembrar que eu sempre trabalho com a abordagem desses 2 autores, dando prioridade à interpretação do Rohit Mehta, que fez os comentários aos Sutras de Patanjali, que é esse livro cor-de-rosa, e também vou usar em alguns momentos o complemento do livro da interpretação do Dr. Taimni, que escreveu A Ciência do Yoga, também comentários aos Sutras de Patanjali. O conceito de yoga é dissolução dos centros de reação da mente. Na interpretação do Dr. Taimni, seria dissolução das modificações da mente, ou seja, tornar a mente silenciosa, imóvel, por assim dizer. Mas nessa interpretação do Rohit Mehta, que é uma interpretação mais psicológica, ele leva a questão mais a fundo conforme a psicologia ocidental da mente. Então, ele entende que a mente é condicionada, tem centros de reação, e eu trouxe até essa figura aqui do cachorro para lembrar que o animal é condicionável e nós, como o homem, o cérebro humano, na sua herança animal, também é condicionável. E o yoga, então, seria a dissolução desses centros de reação, desses processos de condicionamento da mente. E só para lembrar o contexto filosófico dessa ideia, eu vou trazer a explicação teosófica. A palavra yoga significa união. Então, lembrando que conforme a teosofia, a mônada, que aqui eu vou chamar de alma para ficar numa linguagem mais acessível, é uma centelha do Espírito Divino, que é universal, e na sua origem ela é inconsciente e ela atravessa todo um processo evolutivo na matéria através de todos os reinos, no mineral, no vegetal, no animal, depois no homem até atingir estágios supra-humanos. E nesse mergulho do espírito na matéria, como a gente fala, essa alma que é inconsciente, ela vai despertando a sua consciência. Só que nesse mergulho através da matéria, ela se identifica com esses veículos que ela habita e ela adquire centros reativos. Então, a alma já chega no reino humano com essas tendências condicionáveis que a gente já vê no próprio animal. Vocês podem ver que os animais têm centros de reação. O comportamento dos animais domésticos, a gente vê que alguns gatos têm determinadas fobias e preferências, cachorros também. E no ser humano, essas tendências são mais predominantes. Então, como o sentido da evolução para o espírito, a centelha espiritual, está nesse retorno a essa consciência da sua unidade com esse espírito do qual ele partiu, a gente observa nas religiões diversas, de modo geral, uma certa ajuda, com orientações para que esse processo de volta aconteça. E na filosofia do yoga, esse retorno a essa natureza original, como ele diz aqui no Sutra 1.3, neste estado o vidente está estabelecido em sua própria natureza original, que é espiritual, na filosofia do yoga se chama Kaivalya. No budismo, a gente chama isso de Nirvana, e na filosofia cristã, no cristianismo, a gente chama isso de retorno à casa do Pai. Então, essa é a meta da consciência individual, da centelha divina, que atravessa os reinos da manifestação, para voltar com consciência ao seu estado do qual partiu. E enquanto esse processo de retorno não acontece, como o Patanjali diz no Sutra 1.4, com centros de reação não dissolvidos, o vidente,
que é a consciência, permanece identificado com as tendências adquiridas da mente. Então, nós passamos a chamar de eu todos esses conteúdos que estão presentes na mente, que é apenas um veículo da consciência. E nós adquirimos tendências, condicionamentos, preferências ao longo das nossas vidas, que se agrupam, e nós chamamos isso de eu, que, de acordo com essa filosofia, é o falso eu. Então, como eu falei, a meta do yoga é a Kaivalya, e na seção 4 dos Yoga Sutras, Patanjali dá a definição. Kaivalya, ou liberdade absoluta, é um estado de não esforço, onde as 3 gunas, que eu apresentei na primeira palestra de introdução a essa filosofia, vocês podem acessar no canal do YouTube. As 3 gunas, os 3 aspectos da matéria, desagrilhoadas pela mente, retornam a seu movimento, e onde a consciência retoma a sua condição original não modificada. E essa parte eu destaquei porque é o que importa hoje. Kaivalya é esse retorno à casa do Pai, ou retorno da consciência que já despertou a sua condição espiritual original. Então, só para lembrar, e eu não vou poder repetir as explicações hoje por falta de tempo, mas eu vou lembrar aqui o método do yoga que sintetiza esse processo de retorno. Ele acontece em 8 passos, que a gente poderia chamar melhor de 8 aspectos, porque não são passos sequenciais, tendo em vista que todas essas práticas elas devem permanecer até o fim, como, por exemplo, Yama e Niyama, que é ética. Você começa praticando ética, mas você termina com isso também. Então, você não pode considerar como um passo preliminar que você transcende. Mas, de modo geral, esse processo de retorno, segundo Patanjali, se dá em esses 8 aspectos que são Yama e Niyama, que são abstinências e observâncias, asana, ou postura, que é aquilo que se pratica nas academias de ginástica que as pessoas chamam de yoga. Na verdade, são só exercícios físicos que facilitam, que dão condições ao corpo de atravessar esse processo, que é um processo, como vocês veem, muito maior, processo espiritual. Pranayama, que seria o controle da respiração, ou melhor, do prana, que é a energia vital. Pratyahara, que é a abstração. Dharana, Dhyana e Samadhi, que é o tema da palestra de hoje. Então, só para lembrar, os Yama e Niyama são não violência, não falsidade, não roubar, não indulgência e não possessividade, são as abstinências, ou Yama. Pureza, contentamento, simplicidade, autoestudo e aspiração são as regras de observância, que são Niyama. E Patanjali diz que esse é o grande voto em cuja observância não deve interferir fatores biológicos, nem físicos, nem sociais, ou seja, não deve interferir justificativas para o seu não cumprimento. E o objetivo, então, dessa ética é a cessação da dispersão e preservação da energia através de um ajuste nos padrões de comportamento, além do que evitar acúmulo de karma negativo que vai ter que ser esgotado antes desse processo de retorno. Então, asana ou postura, a postura deve ser firme e relaxada para se conquistar um estado de passividade alerta, ou seja, tornar o corpo disposto, mas não preguiçoso. Então, esse estado intermediário, como ele diz aqui, é um estado onde não há atração dos opostos. É um estado necessário, a disposição física. Pranayama, o controle do prana, que visa trazer uma clareza cerebral, uma clareza de percepção. Pratyahara, recolhimento ou abstração, que na visão ortodoxa do yoga, que vocês vão encontrar no livro do Taimni, o processo de retirada da consciência, da atenção do mundo externo, processo de recolhimento da atenção. Mas nessa visão do Ritmeta, como eu já expliquei em outro momento, ele trata disso como a não interferência da mente
no processo de percepção e, com isso, a mente se torna mais sensível. E, por fim, chegamos no assunto de hoje, que é Dharana, Dhyana e Samadhi, que são os 3 aspectos da meditação. Esses 3 juntos constituem a meditação. Então, Rohit Mehta dá uma definição um pouco diferente a Dharana, que não é exatamente concentração, e ele vai explicar por quê. Eu gostaria de destacar isso hoje, essa diferença da visão convencional de concentração. Ele chama de Dharana de percebimento extensivo e traduz o Sutra de Patanjali, que é o Sutra 3.1, como a definição da extensão interna de percepção é Dharana ou percebimento. E aí o Rohit Mehta comenta no seguinte trecho que eu trouxe. Dharana é traduzido muitas vezes como concentração, mas dificilmente este é o significado do Sutra acima. Concentração explica a exclusão de tudo, exceto do pensamento no qual vamos refletir. Dharana, como apresentado aqui, significa realmente percebimento. Então, antes de começar a desenvolver, eu gostaria que vocês vissem essa imagem que eu coloquei aqui, com um círculo com um ponto no centro, porque o Rohit Mehta faz uma analogia entre Dharana, ou essa percepção mental, com o processo natural de visão, porque a visão tem um ponto focal e um campo periférico. Vocês podem ir ao médico fazer um exame, existe um exame chamado exame de visão periférica, onde você vai olhar dentro de uma máquina para um pontinho, perifericamente você vai ter que ser capaz de identificar alguns pontos que vão ser mostrados. E o olho enxerga assim, você foca numa coisa e isso não exclui a visão do que está ao seu redor. E o Rohit Mehta diz que é a forma natural de definir um campo de atenção na hora da meditação. E agora eu vou começar a trazer a ideia dele. Então, vou começar a ler o seguinte trecho. Ele diz o seguinte: no campo da meditação, como se entende comumente, um dos maiores empecilhos é a concentração. A maioria dos estudantes de meditação é incapaz de avançar em suas tentativas de concentração. Precisamos nos lembrar que a concentração é um processo excludente. Em algumas técnicas de meditação, sugere-se que o aspirante deveria concentrar-se em um único ponto. Este esforço para concentração intensa em um único ponto resulta, muitas vezes, em esgotamento nervoso. Então, veja bem, uma pessoa que vai praticar meditação, que não tem nenhum conhecimento teórico, não tem uma explicação muito boa, ela senta para começar, muitas vezes não sabe sentar de forma em que a coluna fique ereta, por equilíbrio, e já se senta de forma errada, colocando a coluna com a ajuda da musculatura das costas. Depois de 10 minutos ela está com dor nas costas e ao mesmo tempo ela está lutando contra uma série de pensamentos, percepções que estão fora daquela proposta inicial. Em 20 minutos, 30 minutos ela está completamente esgotada porque ela iniciou um processo interno de guerra, que não é meditação. E é por isso que, na Sociedade Teosófica, a gente valoriza bastante o estudo teórico, porque se você não tem uma compreensão teórica do que você está fazendo, você não vai ter um bom rendimento, não vai ter resultado, é capaz de até entender que meditação não dá resultado. Por isso que é importante ter esse tipo de noção, que eu vou procurar mostrar aqui de uma forma introdutória. Então, o Patanjali, segundo o Rohit Mehta, ele não propõe uma atividade excludente ou isolante da mente, como ele diz aqui. Você não está lutando contra pensamentos. No entanto, como ele diz, essa advertência contra essa luta ou essa tensão não é uma defesa da divagação. Ou seja, também não é sentar e viajar, como se diz, né? Deixar a mente correr solta.
não é nenhuma coisa nem outra. E aí lembra até a própria ideia de asanas, que é a passividade alerta, ou seja, um estado de relaxamento onde existe atenção, existe alerta. Então, o Retmeta diz que precisamos entender que, embora a concentração envolva a resistência, que é o que ele não quer, né? O devaneio implica indulgência. E somente a mente que não cai nem na resistência e nem na indulgência pode ver com clareza. Pois na resistência nos ocupamos em excluir o não desejado, ou os pensamentos, imagens ou objetos que distraem, que aí inicia esse processo de luta. E na indulgência nós somos levados por esses fatores que distraem. E em nenhuma dessas duas condições é possível manter um objeto, imagem ou pensamento em uma observação sustentada, que é a proposta da meditação. Então, apenas definindo a extensão, que é a ideia que ele coloca de dharana, é que podemos prover uma tela ampla ou panorâmica para a mente, na qual ela pode olhar para os acontecimentos da vida sem pressão ou tensão. Por isso, preferimos descrever dharana ou um estado de percebimento como um estado de percebimento. E não é um percebimento excludente, mas um estado de percebimento extensivo, ou seja, como aquela imagem que eu coloquei acima, existe um foco, né, de atenção. A meditação, no entanto, nós ainda vamos ver os objetos periféricos ou os pensamentos periféricos, objetos como coisas externas e pensamentos como distrações internas. E aqui o Retmeta descreve melhor essa questão, essa situação que eu acabei de comentar. Para a maioria das pessoas, a experiência é que ao começarem a meditar, no momento que fixam o seu tema focal, inúmeros pensamentos e imagens indesejáveis subitamente afloram. Enquanto não fixarmos algum tema focal claro, não há perturbações mentais, ou seja, até o momento que nós sentamos ali está tudo tranquilo. Agora você começa a tentar se concentrar, aí começa a guerra. Como ele diz, é só fixar um tema focal e as perturbações aparecem. Por quê? Ele explica. Apenas quando fixamos algum tema focal claro é que subitamente há uma invasão do exército de pensamentos, imagens não desejados. No momento em que isso acontece, uma luta amarga se segue na qual tentamos proteger o tema focal contra a avalanche de distrações representadas pelos pensamentos e imagens não desejados. Mas a luta torna-se cada vez mais feroz, esgotando as energias do aspirante. Por quê? Porque quanto mais nós damos definição ao ponto focal, por oposição dentro desse processo natural da visão, que repercute no processo da atenção mental, os pontos periféricos também vão querer aparecer. E aí começa essa luta. E aí ele propõe, então, que se acomode da mesma maneira que o olhar natural, focando, né, um centro e acertando essas informações periféricas. E ele diz no seguinte trecho: uma das verdades mais simples que temos de saber é que a mente deve observar exatamente da mesma maneira que os olhos normalmente observam. Os olhos não o fazem em um estado de conflito entre as áreas focal e periférica. Para uma percepção relaxada e eficaz pelos olhos, estabelece-se um relacionamento correto entre as áreas focal e periférica. Então ele dá a instrução: deixe a mente selecionar seu tema de interesse focal e, nessa seleção, deixe que a claridade e a vivacidade tenham sua importância à medida que isso seja possível. Então, deixe surgir o processo normal de estímulo e associação periférica. Caso se permita que isso funcione sem qualquer resistência, a definição da área periférica ocorrerá sem qualquer dificuldade.
Ou seja, você senta, você define o foco para a sua meditação, que pode ser, por exemplo, a respiração. Você se propõe a observar a respiração. Naturalmente, vai aparecer todo um campo de percebimento de coisas paralelas, como as coisas que estão na sala, as coisas, o barulho que vem da rua, né, e os pensamentos outros que aparecem. Então, isso vai se definir naturalmente. Então, ele diz, permita que isso aconteça. Então, deixe a mente mover-se livremente nesta região, onde as áreas focal e periférica foram definidas. Muitas vezes a mente mover-se-á e deixar-se-á ficar na área periférica. Deixe-a ficar ali sem perder de vista o tema de interesse focal, ou seja, permita, você mantenha o seu foco de atenção e você se permita ver esses estímulos periféricos. Aí ele diz, não é necessário agarrarmos-nos firmemente ao tema de interesse focal. Mas, se não há resistência aos estímulos periféricos, a mente oscilará entre o focal e o periférico. Surgirá um relacionamento correto entre o focal e o periférico, que eliminará toda a pressão e tensão. Será mais fácil sustentar o tema de interesse focal neste contexto de reto relacionamento entre o focal e o periférico do que se as duas áreas se opuserem uma à outra como em estado de guerra. Então, essa é a proposta dele, que Dharana é essa definição do campo de percebimento que você vai praticar durante a meditação. Você define o foco para a sua meditação, mas você aceita que a sua mente abranja também esses estímulos periféricos, então você define uma percepção mais ampla para a sua mente, como se fosse uma visão panorâmica. Você aumenta a paisagem, digamos assim, da sua percepção, definindo o seu foco. E aí ele diz que Dharana objetiva levar-nos ao estado de atenção plena, pois apenas neste estado podemos compreender os mistérios da realidade que tentamos investigar na disciplina do yoga. Quando não há conflito entre o focal e o periférico, surge na consciência do homem uma certa qualidade de relaxamento. A fim de ver qualquer coisa, precisamos estar completamente relaxados. O propósito de Dharana é criar esse estado de relaxamento no qual a plena atenção se torna possível. E o relaxamento é o campo da atenção. Então, assim, depois que entendemos, né, a ideia de Dharana, o que você vai fazer na sequência? Você já definiu o seu campo de percepção, né, que o seu foco, aceitando a periferia, dando esse espaço. Agora, o que ele diz que é dhyana, que vem em seguida, é a observação desse movimento do pensamento, que vai e vem de um canto para o outro sem interrupção. Então, essa ideia que eu destaco aqui de sem interrupção é dhyana, que ele traduz aqui como atenção. E esse sem interrupção é o X da questão. E aí eu queria fazer uma analogia com essa prática de percebimento ininterrupto, porque ela que, na minha visão, que é pessoal, é o ponto mais importante da prática, que é exatamente isso que vai desenvolver o despertar da consciência na meditação. Porque, como eu estava falando, dando aquela noção filosófica inicial, que a consciência atravessa os vários reinos, e nesse processo de atravessar os vários reinos, que é o mundo manifestado com suas múltiplas formas, por contraste, a consciência precisa dessa multiplicidade de formas e dessa impermanência de formas para ela reconhecer, novamente vou dizer, por contraste, a sua permanência e a sua unidade. Então, sem essa multiplicidade, a transitoriedade, nós não podemos compreender o que é eterno e uno. A gente precisa ter muitas cores para entender o que é o branco ou sem cor.
Da mesma maneira que nesse micromundo que é da meditação da mente individual, com o percebimento de todas essas modificações no veículo que é a mente, esse vai e vem, esse caos de pensamentos que não param, nós, com o percebimento ininterrupto, podemos nos perceber, sentir como consciência, que é permanente, porque isso é até uma necessidade lógica. Vocês veem, além dessa visão mais ampla, como eu já apresentei, mas vou dar um exemplo mais concreto. Se você é capaz de ver da janela do seu apartamento uma quantidade X de veículos que passam ali pela rua num determinado tempo, isso pressupõe que você ficou aquele tempo, você permaneceu aquele tempo lá para ver os carros que passaram. Porque se você não fosse permanente ali, você não poderia contar os movimentos impermanentes dos carros que passam. Então, da mesma maneira, essa observação dessas modificações da mente, esse vai e vem, essa inquietação, de forma ininterrupta, é o que provoca o despertar dessa consciência e nos possibilita a identificação de nós mesmos com a nossa consciência, que é permanente e imutável. Então, esse é o ponto X da prática. Daí é muito importante saber que o que está valendo ali mesmo é a observação clara e ininterrupta de todos aqueles movimentos, não necessariamente parar rapidamente à força todos aqueles movimentos, que não é isso que vai dar o resultado. Então, agora eu vou ler mais um comentário do Rui Mehta. Ele diz: meditação não é um processo de pensamento, é uma observação clara e ininterrupta do processo de pensamento. A desatenção, ele diz o que causa a desatenção? Ela é um problema quando não escutamos a história da mente sem pausa. Ele diz que quando ao ouvir a história da mente sem qualquer interrupção, a mente é esvaziada de todo o seu conteúdo. Ele diz em vários momentos do livro, a nossa mente ela quer ser ouvida, e depois que nós conseguimos ouvir todas aquelas histórias que estão ali, ela cessa e silencia. E aí então surge samadhi, que é o silêncio. Aí ele diz, a meditação é de fato o esvaziamento da mente de todos os seus conteúdos. Todavia, a mente não pode ser esvaziada. Ela se esvazia, ou seja, ela se esvazia sozinha, porque se você ficar numa luta que preciso ficar em silêncio, você está falando. Então, qualquer movimento do ego de chegar a um estado de silêncio, ele é um movimento na direção contrária. E é por isso que o samadhi, o silêncio, só pode vir sozinho. Então, é através desse processo de percebimento ininterrupto que o silêncio pode chegar. E eu vou trazer mais uns trechos em que ele descreve melhor isso. Então, ele diz que esse esvaziamento ocorre como uma consequência, né, desse percebimento quando a história da mente é ouvida sem qualquer julgamento ou avaliação. Porque qualquer tipo de julgamento, de avaliação é uma fala da mesma mente. Então, ele repete que o objetivo de Dharana é iniciar um movimento livre da mente entre esses dois pontos, focal e periférico. Mas a observação, sem qualquer interrupção desse movimento da mente entre os dois opostos, é, na verdade, dhyana. E o essencial não é apenas a observação, porém, a observação sem qualquer interrupção desse fluxo do pensamento do focal para o periférico e vice-versa. Na prática, naturalmente, a gente vai interromper isso muitas vezes, né? Porque nós não temos ainda nós não temos a prática de ficar observando ininterruptamente. E aí o que a gente faz é simplesmente voltar à proposta de ver ininterruptamente. E qualquer reação de estresse ou de incômodo ou de avaliação, ela vai piorar ainda mais essa inquietação. Então, simplesmente se volta naturalmente à proposta inicial de observar de forma ininterrupta. Esse é o exercício. Então, ele diz, observar sem nomear ou avaliar é saber o que é dhyana.
Assim, dhyana não é o pensamento sobre alguma coisa, nem mesmo sobre Deus ou a verdade. Ao invés disso, é a observação do movimento do pensamento. E a dhyana é um percebimento das distrações da mente. E esse percebimento não deve sofrer interrupção, pois qualquer interrupção distorceria imediatamente o fluxo do pensamento. É possível observar as distrações sem qualquer interrupção? Uma interrupção pode surgir em uma diversidade de formas. Pode ser comparação, avaliação ou explicação, ou pode ser apenas a nomeação da distração, ou seja, se você pensa assim, puxa, me distraí, aí você interrompeu. Dessa forma, é impossível observar com alguma clareza. Quando a corrente do pensamento é perturbada, a observação deste fluxo está destinada a ser difusa. Ver com absoluta clareza a corrente do pensamento é meditação. Então, essa ideia de consciência desidentificada do veículo, porque a consciência é simplesmente aquilo que vê, ela não fala, o que vai falar é a mente. Então, estar simplesmente vendo, sem qualquer tipo de interferência, isso é dhyana. E aí, isso é um exercício que vai se estabelecendo, é uma prática que pela persistência vai acontecendo, porque qualquer intenção ansiosa de fazer com que isso aconteça já é um próprio processo de pensamento, que é exatamente o contrário do que se faz. Então, novamente, a desatenção torna-se um problema quando não escutamos a história da mente sem pausa. Ao ouvir a história da mente sem qualquer interrupção, a mente é esvaziada de todo o seu conteúdo. E a meditação é, de fato, o esvaziamento da mente de todos os seus conteúdos. Todavia, a mente não pode ser esvaziada, ela se esvazia. E este esvaziamento ocorre quando a história da mente é ouvida sem qualquer julgamento ou avaliação. Uma observação ininterrupta do fluxo do pensamento resulta no esvaziamento da mente, ou seja, o silêncio ele vem sozinho. Depois que todos aqueles pensamentos ficam circulando naquele campo de percebimento relaxado entre o focal e o periférico, com o tempo aquela mente vai ser ouvida, vai ser vista por aquela consciência que está presente ali, e aí o silêncio vai surgindo naturalmente. E o silêncio é o samadhi. Dhyana é o estado de atenção sem esforço, ou seja, não existe guerra ali. É uma prática, é um exercício, mas não tem tensão. Quando o movimento da distração não causa perturbação, este movimento, após haver relatado a sua história, chega ao fim. Então surge samadhi, cuja tradução literal para o português é silêncio. Também traduzido com comunhão, porque a comunhão ocorre no silêncio. E eu vou apresentar essa ideia agora. Então o sutra diz: isso é verdadeiramente samadhi ou comunhão, onde apenas o objeto é visto, negando-se completamente a presença do observador. Isso quer dizer o quê? A consciência está ali, como a gente já falou, observando aqueles pensamentos, aquele falatório que você poderia representar por um papagaio que fala de uma forma constante e mecânica, que aqui você poderia chamar de observador. O observador é esse papagaio. Ele é um eu. Então, quando esse papagaio fica quieto, esse observador, ele some. Então, existe apenas uma mente, que é o veículo da consciência, que se esvazia desse sujeito aqui, o observador, que não é o verdadeiro eu, o indivíduo ou consciência, e aí ela consegue ver aquele objeto que está ali na sua frente. Aqui eu trouxe um conceito em outro sutra, porque eu gosto do conceito do Taimni para elucidar isso em relação à questão do conhecimento. Porque, como a gente sabe, conforme a filosofia ocidental,
O fenômeno ou a representação dos objetos, a representação mental dos objetos, nunca corresponde exatamente aos objetos ou à coisa em si. Por quê? Porque aquela percepção está contaminada com todos aqueles conteúdos da mente, todas aquelas ideias preconcebidas, e tudo aquilo que é visto no mundo é visto conforme aqueles conhecimentos acumulados, conforme esse observador. E apenas então, quando esse observador se retira, que é possível ver o objeto como ele é. E como na filosofia ocidental não existe essa prática do samadhi, que a gente vê aqui na filosofia do yoga, para nós isso não é possível. Não é possível filosoficamente e realmente dessa forma, como a nossa mente funciona, não é possível mesmo, eles estão certos. Mas existe essa possibilidade conforme a técnica desenvolvida ou explicada pela filosofia do yoga. E aí então o Taimni vai traduzir esse Sutra 1.43, que ele diz que na clarificação da memória, que é, ou seja, esse esvaziamento da mente desses conteúdos, quando a mente entra em silêncio, quando a mente perde sua natureza essencial, subjetividade, ou seja, aqueles seus conteúdos subjetivos, né, acumulados, que estão associados à ideia do eu, por assim dizer, e somente assim o conhecimento real do objeto brilha através da mente, e aí Nirvitarka Samadhi é atingido. E aí o Taimni explica, ele diz que o próprio fato de o objeto estar brilhando na mente indica a presença da mente, ou seja, a mente como um veículo da consciência fica ali. Só que como ela fica esvaziada daquele conteúdo, ela fica límpida, como um lago que eu coloquei nessa imagem inicial, um lago cristalino e limpo que reflete aquela imagem do objeto, que é o pássaro, ou seja, a mente fica limpa e reflete a coisa em si, como ela é. E isso aí é samadhi, quando a sua natureza subjetiva desapareceu no objeto, acarretando uma fusão do subjetivo com o objetivo, necessária para alcançar o estado de samadhi. O objeto, então, é visto na sua realidade nua, ou seja, a coisa como ela é vista ou refletida na mente. E o Taimni ainda fala, a mente, embora ela própria imperceptível, como uma joia transparente, ainda brilha sob a luz do verdadeiro conhecimento do objeto. E essa autoconsciência ou subjetividade pura e simples que serve como véu para separá-la do objeto, ou seja, aqueles conteúdos dessa mente inquieta, essa corrente de pensamentos que agitam a mente, que servem para separá-la do objeto e ocultar a realidade que o yoga está procurando. Então, Patanjali diz que samadhi é a percepção do objeto apenas. Isso significa que em samadhi podemos ver o objeto, o significado intrínseco do objeto, ou seja, ver o objeto, ver as coisas como elas são. E em nossa observação habitual, nós vemos apenas o significado projetado das coisas e situações, ou seja, nós vemos as coisas conforme a nossa interpretação, conforme aqueles conteúdos que estão presentes na nossa mente. E o observador, pelo seu modo estabelecido de pensar o observador, ou seja, aquele conteúdo ali, aquele papagaio, como eu falei, ele, por suas próprias conclusões, atribui às coisas e às situações um significado que essencialmente não pertence a elas. Vivemos em um mundo de significados projetados, de sentidos sobrepostos pelo observador, ou seja, nós vemos as coisas do mundo assim como nós temos previamente definido. Nós não vemos as coisas como elas são, a não ser no samadhi. E aí ele diz então que samadhi é essa experiência que surge quando essa corrente de pensamentos, né, cessa. E inclusive traz a sensação de atemporalidade à experiência. É uma experiência de momento atemporal, mas atemporal no sentido subjetivo,
Não que o relógio, não que o tempo vai parar, o relógio vai continuar correndo, os prazos vão continuar correndo, o calendário vai continuar andando, mas aquele tempo subjetivo cessa, porque o tempo subjetivo é medido por essa corrente de pensamento. A corrente do tempo constituída pelo pensamento chega ao fim. Em dhyana chegamos ao momento atemporal e em samadhi ao percebimento deste momento. Neste percebimento e somente aí comungamos com a significação intrínseca ou a qualidade das coisas ou pessoas. O momento atemporal é um lampejo. E eu trouxe aqui essa figura de um sismógrafo para representar essa ideia de sensação do atemporal, porque vocês já devem ter ouvido falar da diferença de tempo psicológico entre uma pessoa que está feliz numa festa, num estado de relaxamento, e a pessoa que está nervosa numa fila de hospital. A fila do hospital, em 5 minutos, parece uma eternidade, se a pessoa está sentindo muita dor. E isso é representado por esse fluxo de pensamentos. Vocês veem aqui num sismógrafo, quanto mais estresse, quanto mais pensamento, mais emoção, mais agitação, mais risquinho vai ter nesse sismógrafo. E aparece que é um tempo imenso. Quando esses pensamentos cessam, os pensamentos e emoções, essa perturbação da mente, esse sismógrafo para de correr, não tem nada ali. E é isso que dá essa impressão de atemporalidade. Então, o Roita Metta ainda continua dizendo que comunhão ou samadhi não é uma experiência dual, porque ali cessa essa relação entre observador e observado, que é aquele eu e a sua ideia captada do objeto e associada com as suas interpretações. Então, ali existe uma experiência de unidade, porque existe somente o objeto refletido naquela mente, porque aquela sensação de eu, com todas aquelas suas impressões psicológicas, some. E aí, então, o objeto destituído de todas as sobreposições da mente é a própria realidade, ou seja, a coisa em si, e a realidade de qualquer coisa é a sua seidade, como ele diz, ou seja, a coisa é aquilo que ela é. E o samadhi, ele pode ser constante, né? Pode ter uma duração de tempo, mas não contínua, ou seja, ele não tem aquela impressão de continuidade que é a ideia de associação de um pensamento ao outro. Então, aquele papagaio que nós achamos que somos nós, ele cessa, e é ele que serve como uma base de continuidade do ego. E então, por isso que o samadhi não é contínuo, porque o ego cessa naquele momento. E a percepção do ser surge no momento atemporal e, portanto, em um lampejo, entre um intervalo entre duas sequências de tempo, ou seja, entre duas sequências de correntes de pensamento. E nesse intervalo surge a visão da realidade. Neste ponto, experimentamos a presença intangível do imanifesto ou realidade. E essa experiência desse intangível, ele diz, é subjacente a todas as experiências de amor. Por quê? Porque amor é comunhão. Qualquer esforço para prender o intangível na rede do tangível é degradar o amor em possessão. Amor e continuidade são relativamente contraditórios, pois a continuidade é a rede da mente na qual ela deseja possuir o amor. Então, possessividade não é amor. A possessividade está associada ao ego, a essa sensação de segurança, e pode-se dizer que é até o oposto do amor. Então, o amor, que é esse sentimento de fusão, onde não existe um e outro, existe um senso de unidade, é exatamente samadhi. Porque não existe mais ego, não existe mais nada que separe o sujeito, ou a consciência, daquele objeto que é o objeto de amor. E a experiência de amor, então, pertence a esses momentos atemporais. A expressão do amor pode e deve acontecer na esfera do tempo, ou seja, o amor se expressa na esfera ordinária do tempo. Mas ele só é sentido nesse momento atemporal. E o tempo que tiver perdido o contato do atemporal,
é uma duração sem vida que causa tédio e frustração. Ou seja, a vida sem esse amor, sem esse sentimento de esvaziamento, sem essa fusão, sem essa integração, é uma vida de tédio e frustração, porque existe apenas uma repetição daquilo que é velho, que é sempre aquela corrente de pensamentos que vem do antigo até o novo, ou seja, ela reproduz sempre a si própria. E aí eu gostaria de destacar que nós buscamos isso como eu falei inicialmente, a alma atravessa todo esse processo em busca do retorno à consciência original, o espírito original. E essa insatisfação que nós sentimos diante da vida é a mola propulsora a esse reencontro. E quando nós buscamos essas experiências do amor perfeito, ou de uma pessoa que salta de paraquedas, né, ou escala uma montanha, quer chegar lá no ápice, ela busca, na verdade, esse estado de integração, esse estado de comunhão. Por quê? Porque ali, essa forma de radical, digamos assim, essa experiência radical, ela requer um estado de atenção plena, onde não é possível manter essa atividade desse papagaio tagarela, porque se você perde 1 segundo de atenção, você é capaz de cair do penhasco. Então, a pessoa tem que estar inteira ali, plena, e aí essa corrente de pensamento cessa, e ela tem esses estados atemporais, seja saltando de paraquedas, seja escalando o Everest, né? Ou nessas experiências de amor, de arte, né? Onde esse ego tem que cessar. Então, são todas formas transitórias e manifestadas dessa busca interna que nós temos. E aí Patanjali dá inclusive essa dica de meditação que você pode praticar e ter essa experiência e arriscar a sua vida num penhasco, ou saltando desnecessariamente de paraquedas, né? Ou tendo uma experiência radical que nos force essa sensação da continuidade do pensamento. Então, ele diz que este momento de amor, comunhão, é samadhi, e amor e samadhi não são duas coisas diferentes. Aqui, para finalizar, eu só trago mais um trecho do Rita Mehta, dizendo que a meditação, a estabilidade da mente, não deve depender de estímulos internos ou externos. E eu trouxe essa figura aqui da marionete porque algumas pessoas perguntam assim, por que eu não posso meditar com música, né? Me acalma. Mas, na verdade, nesse processo não existe um processo de esvaziamento da mente, como a gente descreveu aqui. Existe apenas uma troca de um estímulo estressante por um outro, que induz a um estado de calma. E essa indução ao estado de calma, ela pode ser boa por trazer a calma, mas ela não traz liberdade à mente. A mente ainda está reagindo a um estímulo externo. Então, uma mente ocupada, ele diz, está acorrentada a um estímulo e, portanto, não é de modo algum livre, não é um processo autêntico de esvaziamento. E outra ideia interessante que ele traz no livro é a distinção do samadhi verdadeiro, como ele colocou, que é um processo de esvaziamento, com o pseudo-samadhi, o falso samadhi. E ele diz que o silêncio da mente é uma pré-condição para o estado de comunhão, e esse silêncio surge por causa da sensação do pensador como do pensamento, ou seja, a cessação daquele papagaio mental. Então, como já discutimos anteriormente, ele diz em outro momento do livro, podemos fazer o processo do pensamento parar à força através do exercício da vontade, tomando drogas ou induzindo por certos processos repetitivos. Só que ele alerta que nessas práticas a mente ela torna-se por completo apenas aparentemente vazia, não silenciosa, porque mesmo que o processo do pensamento esteja suspenso, o pensador está presente. O pensador pode ficar excessivamente surpreso por um momento, mas está pronto para voltar à ação a qualquer instante. Na verdade, ele tem imensa aversão ao fato de estar excessivamente estupefato através de drogas
encantamentos ou exercícios da vontade. Por trás desse pseudo-vazio da mente, há uma condição de inquietude do pensador. Ou seja, parar o pensamento à força é como amarrar um cavalo selvagem, amordaçar ou dar uma injeção de calmante, e ele vai ficar ali insatisfeito, né? E assim que a primeira oportunidade que ele tiver de sair daquela mordaça, de se libertar daquelas amarras, ele vai pular feito um doido. Ou seja, não adianta querer parar o pensamento à força, e ele diz que o autêntico samadhi ele vem desse processo de esvaziamento. E aí ele diz que, em alguns momentos do livro, que existem até aparentes santos ou místicos que têm essas experiências de pseudo-samadhi, que saem dali e têm atitudes estranhas justamente por isso, porque esse pseudo-vazio, causado pela sensação do pensamento, que é confundido com uma experiência não dual da comunhão, e não é uma experiência não dual, é uma experiência falsa. E ele diz que essas visões e experiências são confundidas com a realidade. E em tais visões, podemos ver a presença da deidade que reverenciamos e ficarmos muito intoxicados, mas isso não deve ser confundido com a percepção da realidade. A aparente experiência não dual, neste estado de pseudo-vazio, deve ser a identificação e não a comunhão. Ou seja, o pensamento é forçado, amarrado ali, fica uma tensão, em suspensão ali, pronta para saltar assim que puder, e existe um processo de identificação da mente com um conteúdo determinado. E a suposta não dualidade, então, deve ser a animação suspensa do pensador ou apreciador, ou seja, aquele eu ficou amarrado em algum canto. E o pensador está muito mais ativo e aguarda um momento propício para aparecer, né? E se manifestar com todo o seu estresse e sua neurose, que é o que não acontece nesse processo autêntico, mais lento, com certeza, muito mais trabalhoso de esvaziamento da mente. Então, aqui serve uma noção teórica para vocês refletirem e aprofundarem no seu estudo individual. Muito obrigada.